Empresas são feitas de processos, estratégias e números, mas são sustentadas por pessoas. Quando o emocional não está bem, nenhuma gestão se mantém a longos prazos. Eu sou Gisele Kuhn e você está no podcast da Mentoria Visão 360, um espaço criado para mentores trazerem suas ideias, contarem mais sobre as suas estratégias e como eles vão te ajudar na Mentoria Visão 360. No episódio de hoje, vamos falar sobre a importância da terapia dentro das empresas e como a saúde emocional impacta diretamente na liderança, vendas e resultados. Para essa conversa, eu estou aqui com a mentora Nathalie Chaves, mentora da Mentoria Visão 360, especialista em desenvolvimento emocional aplicado ao ambiente empresarial. Seja muito bem-vinda, Nathalie. Muito obrigado pelo convite. Nathalie, muitos empresários ainda veem a terapia como algo pessoal, separado do negócio. Na sua visão, qual é o custo invisível de ignorar a saúde emocional dentro das empresas? Então, ignorar a saúde emocional dentro das empresas é um custo altíssimo para o empresário, que muitas vezes não aparece no balanço, mas aparece nos sinais. Um líder que é emocionalmente sobrecarregado, ele sempre vai tomar algumas decisões erradas, na ansiedade, na impulsividade e às vezes até no ego. Então, se você ignorar a saúde emocional dentro de uma empresa, ele custa caro. A gente pode ver que funcionários que adoecem dentro de uma empresa, eles procrastinam, eles erram mais, eles não querem assumir responsabilidades, eles muitas vezes dão o seu esforço mínimo e muitas vezes você vê que o funcionário está ali somente no corpo e não na mente. Ali a gente vê os casos que vêm acontecendo como ansiedade, burnout, depressão, dores crônicas, que tudo isso a gente imagina como um custo muito caro que vem escrito atestado médico. É ali onde que nós vemos que o custo ficou bem caro. Por quê? Porque a origem de todos esses transtornos, emoções, doenças, eles são original. A origem é emocional. Então, assim, ignorar a saúde emocional dos funcionários e principalmente do empresário, porque o empresário também é o primeiro que precisa cuidar da sua saúde. Porque eu tenho uma frase que eu coloco assim que diz que a empresa cresce até o limite emocional de quem lidera. A empresa cresce até o limite emocional de quem lidera. Ou seja, nós carregamos muitas dores, muitos traumas, muitos conflitos com nós. E se a gente não estiver emocionalmente alinhado, equilibrado, vai chegar um momento que as nossas decisões vão ser frustrantes para a nossa empresa. Isso nós fazemos conscientemente? Não, as tomadas são inconscientes. Então, por isso que eu sempre falo que você liderar uma empresa sem cuidar das tuas emoções, vai chegar um momento que isso pode quebrar a empresa. E não é que vai quebrar porque você não soube ser um bom gestor, mas é porque você não soube lidar com as tuas emoções. Nossa, muito forte isso. E a gente vê isso diariamente dentro de negócios, organizações, não importa o tamanho da empresa, né, Nathalie? Isso está constantemente no dia a dia. E você vê que às vezes tem empresários que estão constantemente apagando incêndios. No lugar de apagar incêndios, eles poderiam investir, porque investir em pessoas não é um custo. A gente tem que ver como um investimento, porque se funcionários estiverem bem alinhados nas suas emoções, a empresa vai fluir. Eles não vão somente funcionar, mas eles vão fluir dentro da empresa, porque eles não vão fazer por obrigação ou por algum salário, mas eles vão fazer porque eles têm amor àquilo que eles estão desempenhando. Ótimo. E a gente vê uma coisa que acontece assim, isso é uma coisa que está dentro de nós empresários, você leva muito do exterior para o interior. Isso mesmo. Tá ali, tá cheio de outros tipos de
situações acontecendo dentro de você, dentro da sua casa. Mas não é que você nunca vai acontecer nada, mas você precisa ter inteligência emocional, você precisa saber gerir essas emoções para que você saiba, consiga levar cada coisa para o seu lugar e não acabe não também jogando em cima de quem está dentro da sua empresa, ou também um colaborador, ele consiga controlar. Eu acho que esse é o seu papel, né? Isso. E aí você vê que nesse caso, não é o funcionário que erra, mas quem erra é o empresário. Então, se o empresário não estiver alinhado nas suas emoções, e não adianta falar que colocar a culpa nos outros, né? Quando a gente já joga a culpa nos outros, ali já está dando um sinal de que tem algo que nós precisamos trabalhar dentro de nós. Então, assim, muitas vezes não é sobre o outro, é sobre nós. Um empresário que não cuida da sua saúde emocional, ele vai, às vezes, dar uma resposta errada, ou ele vai dar uma chamada de atenção errada, né? Estressado, exausto, cansado, sobrecarregado. Então, assim, por isso que eu falo, o empresário que está sobrecarregado nas suas emoções, ele vai, sim, no impulso, ele vai, sim, na ansiedade, e muitas vezes não vai reconhecer, e ali vai entrar o ego. E na mentoria a gente vai falar muito sobre RH, sobre pessoas. Mas não tem como a gente falar de pessoas se a gente não falar da parte emocional. E até na hora da contratação, tem que entender o momento dessa pessoa, né? Isso. Hoje em dia, pela lei, foi estipulado, eu acredito que foi em maio de 2025 que entrou a lei onde todas as empresas, micro, macro, quem está iniciando, quem está já no caminho, que eles precisam implementar isso dentro da avaliação de funcionários, né? Uhum. Então, assim, quando você faz uma entrevista, geralmente você olha aquele currículo, e aquele currículo vai estar todos os estudos daquela pessoa. Só que hoje é necessário que não seja somente aquilo que ele estudou, mas aquilo que ele também está passando. Então, assim, teria que ser feito hoje para a contratação dentro das empresas como se fosse uma anamnese, de perguntar aquilo que aconteceu com a sua mãe, as doenças que aquela pessoa já teve no decorrer da sua vida. Por quê? Porque se você fizer isso dentro da tua empresa, você vai evitar que uma pessoa que já teve depressão venha ter depressão depois dentro do trabalho, e que essa pessoa seja afastada com atestado médico, e aí vem o custo altíssimo que eu falo. Então, a gente pode evitar isso contratando alguém dentro das empresas que faça esse papel. Nath, olha que legal você falar isso, e até saindo um pouquinho aqui do roteiro, é interessante, quando você tem um líder, né, ele está no papel de líder, às vezes ele não é o presidente ou o CEO da empresa, mas é o líder que está cuidando da equipe, né? Muitas vezes ele traz a cultura ali dentro, a crença dele, a forma de liderar, e se a empresa não estiver alinhada com a cultura empresarial e a maneira que ela entende e passar isso para os seus colaboradores, quem está à frente prejudica toda uma escala de pessoas, causa muitos transtornos sérios dentro dessa empresa, né? Isso, é aquilo que você está apresentando, uma visão, né? Quando a visão não está alinhada lá em cima com o meio e lá embaixo, vamos falar assim, que o funcionário, meu líder e o dono da empresa teria que estar tudo alinhado. Agora, se meu líder está trazendo uma cultura, uma crença, uma visão diferente, aquilo não vai ficar equilibrado. Vai chegar um momento que vai afetar os que estão embaixo, não vão render o quanto aquele dono está esperando. É fato. Nathalie, me conta uma coisa aqui. Na sua experiência acompanhando pessoas, quais sinais mostram que a empresa precisa melhorar, olhar para o lado emocional com a mesma seriedade que olha para finanças? Então, na verdade, assim, na prática, a gente pode ver que os sinais sempre aparecem. Só que as pessoas não ficam alertas em relação a isso. Quando a gente vai olhar para alguns alertas, você vai ver que as decisões são tomadas
precipitadas ou na impulsividade. A impulsividade é algo assim que você vai ver em líderes que não estão emocionalmente tratados. Isso é fato. Também nós vemos a queda do engajamento, vemos que funcionários, eles adoecem com mais facilidade. Cria um atrito também, né? Sim. E sempre tem os mesmos conflitos. Entrou um funcionário, foi depois demitido porque aconteceu tal situação. Aí vem um funcionário, daqui a pouco acontece a mesma situação. Então, ali você pode ver que não é a gestão. Ali você vai ver que é algo emocional que precisa ser tratado. E nem sempre é nos funcionários. Se está sempre acontecendo a mesma situação, é o líder que está precisando ser tratado nessa parte. Certo. De que forma, né, questões emocionais você entende que vão impactar diretamente na gestão, na tomada de decisão? Sinais, alertas, principalmente de um líder que não está emocionalmente tratado, é o medo. Então, assim, quando ele tem medo, ele vai adiar algumas situações. Ele não vai investir em alguns projetos por medo de que aquilo não dê certo. Aí entra muito também o risco do mercado, que muita gente fala. Que às vezes esse risco do mercado não é porque o dólar subiu, não é porque alguma situação referente ao mercado, mas é uma ansiedade disfarçada, né, que acaba acontecendo naquele líder, por isso que ele tem medo de investimento. Então, assim, principalmente o medo, a impulsividade faz com que a gente faça tudo na ansiedade. E quando nós temos ansiedade, acabamos deixando as nossas estratégias de lado, porque a gente age nessa forma, ansioso. Por impulso. Por impulso. E quando o líder é muito agressivo? Quando a pessoa é muito agressiva, ela trata assim os funcionários muito fechado, não dá abertura. É o medo. Inconscientemente. Isso nós trabalhamos também dentro da terapia, principalmente na transgeracional, porque ele tem medo de falhar, por isso que ele trata os funcionários dessa forma. Por isso trata a equipe. Isso, por isso que ele destrata. E também pode ser que ele tenha tido experiências anteriores de chefes que também fizeram isso com ele. Então, a gente aprende e repete padrões. Então, eu fui tratado assim e eu aprendi assim e eu consegui ter resultados assim. Então, a minha equipe também vai ter que ser. Só que nem todos têm o mesmo resultado. O resultado que deu certo para você, às vezes, para mim, não vai dar. Porque se você consegue lidar com agressões, às vezes eu não. Então, se alguém que é líder traz esse tipo de agressões com você e você traz um resultado para ele, mas se ele faz isso comigo, eu posso simplesmente travar. E aí eu travo todo o rendimento da empresa, porque eu não estou tendo resultados. Então, assim, desse tipo de líder que você nomeou agora, é um líder que sim precisa urgentemente tratar as suas emoções. E você, Nathalie, eu acho que você é um papel, como agora você mesma mencionou, né, que há uma nova lei. A gente conversando aqui, a gente vê a importância do papel de um terapeuta dentro de grandes empresas. Talvez o pequeno empresário, o micro, ele não consiga ter, mas ele precisa ter o acompanhamento e também já vendo alguns sinais, ele já precisa acionar isso dentro da empresa dele e já ver uma maneira de que o colaborador também já busque, né, um auxílio, uma ajuda. Isso. As grandes empresas não têm problema de custear alguém que venha trabalhar dentro das emoções dos seus funcionários. Muitas vezes eles acham que aquilo não é necessário, só que é fundamental. E eu sempre falo assim que quando você investe terapia dentro da tua empresa, você está investindo esse custo para que aqueles funcionários venham trazer o resultado que você sempre espera. Pequenas empresas, a gente imagina que se o líder
tratar as suas emoções, ele vai conseguir lidar perfeitamente com seus funcionários, porque está no início. Então, se eu cuido de mim, da minha saúde emocional, os 3, 4 que eu estou liderando, eu vou conseguir tratar eles bem. Eles vão ter a minha fala, a minha comunicação com eles vai ser diferente. Eu não vou errar tanto quanto eu errei antes, porque hoje eu tenho um equilíbrio, hoje eu vou me alinhando. Então, assim, pequenas empresas, se o líder começar a trabalhar suas emoções, pode ter certeza que os seus liderados vão ter um bom resultado. E as grandes empresas, hoje eu vejo que eles estão investindo sim, estão levando muitas palestras. Por quê? Porque já acontecem certas situações. Então, hoje a minha indicação é para quem está contratando novos funcionários, que tenha alguém que traga esse suporte emocional. E a gente falou muito de colaborador, mas e quando o empresário ele tem dificuldade, por exemplo, do seu negócio crescer? Muitas vezes a gente está falando de gestão. A visão 360, ele é para você olhar para todas as áreas da sua empresa. Mas e quando o empresário está travado, ele não consegue ganhar dinheiro, ele não tem resultado, a empresa dele não cresce? Entra muito a importância também da terapia, né? Muito. Por quê? Porque às vezes esse empresário já estudou, já fez curso, já tem pós-graduação, ele é reconhecido pelo conhecimento dele, mas tem algo que trava, não consegue ir para frente. E isso pode ter certeza que é emocional. A gente fala dentro da terapia que existe muitas lealdades invisíveis dentro de nós. Então, assim, quando meu pai não cresceu, meu pai só tinha aquilo que era o necessário, inconscientemente, a minha mente, ele faz com que eu também queira viver só com o necessário. Então, eu não posso ter muito. Se eu tenho muito, é como se fosse que eu estou traindo meus antepassados. Por isso que é necessário trabalhar essa parte inconsciente, porque no inconsciente existem as dores, traumas, os abusos, no inconsciente, onde que está guardadinho assim, debaixo de chaves, e essas chaves estão nas nossas mãos. A gente pode abrir ali e tratar essa parte. Para quê? Para que a nossa vida venha fluir, para que a gente venha transbordar, não somente na parte financeira, mas na parte profissional, na parte familiar e em todas as áreas da nossa vida. Gente, olha que assunto. A gente ficaria aqui o dia inteiro falando, porque é um assunto muito bom de falar, né? E que realmente faz parte do nosso dia a dia, é o destravar, né? O famoso destravar, desbloquear, para que você tenha resultados na sua vida, nos seus negócios. Então, vindo do seu conhecimento, de todo esse seu trabalho que você tem feito, qual a causa que você vê que é mais recorrente de empresários ou de liderança ou de equipe? Na verdade, assim, eu tenho trabalhado com algumas pessoas que estão afastadas dos seus trabalhos. Teve uma mulher que ela fazia 14 anos que estava afastada. E toda vez que ela tentava voltar, as dores voltavam com mais intensidade. E quando foi tratado isso dentro da terapia, ela conseguiu entender o porquê que era daquilo. E hoje ela está trabalhando novamente. Eu também tenho uma conhecida que ela é afastada, acho que há mais de 10 anos da empresa. E toda vez que ela volta, a ansiedade volta. Quando ela entra dentro do estabelecimento que ela trabalha, ela já começa a ter taquicardia, começa a faltar ar, ela passa mal, dá tontura. E quando foi para a terapia, ela foi ver que era por causa da pressão que o chefe exercia sobre ela. Então, assim, voltei hoje, ele ainda não falou nada para mim, mas eu já tenho guardadinho aqui dentro que ele vai me pressionar. Então, é inconscientemente que todos esses sintomas voltam com ela, e aí, novamente, ela é afastada. Então, as emoções precisam estar alinhadas. Eu falo assim que se o líder ele vai crescendo, a pressão cresce.
Se o nível daquele líder vai aumentando dentro das empresas, a pressão, os conflitos, as decisões, tudo vai aumentar. É como se fosse que a gente coloca dentro de uma balança. Subir de nível dentro da empresa, vai subir todas as outras situações. Se as minhas emoções não sobem junto, o meu cuidado com as minhas emoções, vai chegar um momento que vai dar uma queda. E ali é onde que nós precisamos entender. Eu preciso investir nas minhas emoções. Porque uma empresa financeiramente saudável é porque ela tem um líder emocionalmente saudável. Nossa, muito bom. E para a gente fechar, né? Para o empresário que sente que a empresa cresceu, igual você está falando agora, mas o emocional não está acompanhando. Por que buscar apoio, né? Como que você, o que é essencial ser feito para que ele consiga elevar o nível dele e ir para o próximo nível também? Porque a empresa está crescendo, mas ele não está conseguindo evoluir. Porque chega, é aquilo que eu falei, porque chega um certo momento que a pressão aumenta e o nível emocional precisa aumentar também. Ele sabe até fazer, mas ele não consegue tomar decisões corretas, porque a pressão vai aumentar, os conflitos, o peso aumenta da responsabilidade. E eu sempre falo assim, que o líder que não cuida das suas emoções não vai conseguir liderar. Todo nível que nós subimos, ele vai requerer de nós muito mais responsabilidades. E se você não está emocionalmente tratado, né, ou sendo tratado, porque a gente tem que entender que quando nós trabalhamos com pessoas, tudo se torna difícil. Sim. Tem até pessoas que não querem mais filhos. E isso é muito ruim de falar, né? Que preferem animais. E os animais têm alguma coisa? Não, é bom. Mas por que as pessoas não querem mais filhos, não querem mais casar? Por quê? Porque trabalhar, estar junto com pessoas, se relacionar, cada dia está se tornando mais difícil. Então, assim, você trabalhar com pessoas vai gerar mais conflitos. Nós precisamos cuidar das nossas emoções diariamente, não é nem semanal. Se a gente pudesse fazer terapia todos os dias, seria maravilhoso. Eu escutei uma mentora falar que quando a gente nascesse, já teria que nascer com o RG, CPF e a carteirinha de terapia. Porque, né, cada dia tem se tornado mais difícil o convívio com pessoas. Nós precisamos tratar nossas emoções e também as nossas relações. Por isso que muitas pessoas dizem que hoje estão evitando certos lugares, certas pessoas, porque sabem que existem ambientes que nos adoecem. E o trabalho, às vezes a gente não pode ter escolha. Tem que ir para trabalhar, né? E se o ambiente não é bom, a gente vai adoecer. Então, se meu líder não está se tratando, então eu vou fazer esse investimento na minha vida, eu vou me tratar. Mas o que eu recomendo, ou o que eu falo, é que a liderança, primeiro, porque tudo que vem lá de cima vai vir sobre mim. Se eles estão bem tratados, eles vão me tratar bem. Eu até anotei aqui uma frase que eu queria falar sobre a mentoria que você está lançando, né, a mentoria Visão 360, que ela vem como um apoio especializado. Ele vem para ajudar a alinhar as emoções, a estratégia e trazer resultado dentro das empresas. Então, assim, para quem está ainda na dúvida de investir nessa mentoria, não pode pensar duas vezes, porque hoje eu estou aqui através da tua vida. Você investiu em mim e hoje eu estou aqui tendo essa oportunidade de poder falar para as pessoas que não tenham dúvida que aquilo que você carrega é algo maravilhoso e você tem transbordado sobre a minha vida. Então, assim, se alguém tem dúvida de que, mais uma mentoria, mais um curso, não é mais um curso, porque eu posso falar para as pessoas que quem investir hoje na mentoria 360
pode ter garantia de que a sua empresa vai fluir, vai transbordar. Porque tudo aquilo que vem da líder, que nesse caso hoje é a Gisele Kuhn, transborda. E eu tenho visto isso não somente na minha vida, mas na vida de muitas pessoas que estão junto. Muito obrigada, Nathalie. É um prazer ter você aqui. Né? Eu escolhi um time de mentores e eu tenho certeza de todas as minhas escolhas. E você é uma das escolhidas que vão trilhar esse caminho pelo seu conhecimento e pela mulher que você é. Então, eu sei o quanto você vai transbordar na vida destas pessoas que vão estar fazendo parte da mentoria. Porque é um time que vai trazer clareza, vai transformar. E quem também estiver disposto a abrir, uma das coisas que eu coloquei, até quando você começa a mentoria, você tem que assinar um termo com você mesmo, que você está aberto a aprender, que você está de fato disposto a crescer, porque primeiro vem de nós, né? Todos os mentores vão entregar o seu 100%, mas a gente tem que estar aberto, né, a receber. As pessoas, os mentorandos têm que estar abertos a receber. E é isso que eles vão receber de você. Muito aprendizado. Primeira coisa, a Nathalie é a primeira, a mentora número 1, né, Nathalie? Eu dei esse desafio para você, porque eu sei que você pode, eu sei a terapeuta que você é. Então, para abrir, porque não tem como a gente falar do restante, Sim. Se você não estiver pronto. Eles precisam ter essa consciência. Uhum. E eu falo assim, não é sobre saber mais, não é sobre aprender mais, mas é saber lidar o próximo nível que nós vamos avançar através de tudo que você vai passar nessa mentoria, com clareza, com foco, com resultado e com eficiência. Então, assim, tudo começa de dentro para fora. Isso mesmo. Muito obrigada e nos vemos logo mais na mentoria Visão 360. Obrigada.